Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, os queridos alunos terceiro ano. Queria tentar dar continuidade a esse trabalho de levar o ensino à distância e que vocês possam refletir e se preparar melhor para os próximos vestibulares, aí, os próximos concursos que vocês vão estar enfrentando. E esse tema da sala de hoje é um tema fundamental e para encerrar o primeiro bimestre, inclusive, né? A Revolução Espanhola. A gente poderia, assim, tentar sensibilizar vocês para compreender esse tema, essa temática, né? Eu fiz um resumo aqui para compreender a Revolução Espanhola e as questões em torno e a repercussão mundial em forma de obras de arte, em forma de pensadores modernos que criaram uma nova visão de mundo após a guerra. Para entender que a Grande Guerra Mundial, aquela história do imperialismo que se desenvolve, e a questão da Primeira Guerra Mundial, que traz um cenário de destruição entre os países europeus que se enfrentavam. Enfim, a Primeira Guerra Mundial deixando os países da Europa todos arruinados, destruídos, né? Então, reconstruir a Europa depois da Primeira Guerra Mundial, Europa arrasada, de cidades inteiras destruídas, né? A crise de 1929, e não só a crise da superprodução do capitalismo, que levou as pessoas ao desemprego, e o fechamento das fábricas por não ter como escoar a mercadoria. E os anos de 1920, ele se caracteriza pela formação do totalitarismo, o governo totalitário, autoritário, o governo nazista, o governo fascista, o governo salazarista, o governo franquista, o governo getulista. Como é que vem para a história a ideia de um governo absoluto? Então a gente precisa entender alguns personagens dessa história, como a nobreza, né? A aristocracia. Quem são os aristocratas, né? Essa burguesia que se enriquece e passa a dominar os meios de produção, as fábricas, as indústrias, né? E promove essa desigualdade, essa superexploração do neoliberalismo, né? Então a crise de 1929, a subprodução do capital, as pessoas não tinham como escoar mercadoria, gerou uma falência e repercutiu no mundo inteiro, inclusive no Brasil, né? A crise da democracia com a ascensão do comunismo na história. Então vamos lembrar, 1917, a Rússia começando lá com Lenin, o processo da revolução que coloca os trabalhadores no poder. E para a gente poder entender que esse totalitarismo ele se desenvolve a partir desses fatores. A ideia de paz pelo mundo, os trabalhadores com direitos e a nobreza, a aristocracia, a burguesia ávida, sequiosa dos seus lucros, dos seus dividendos, a superexploração da mão de obra, dos recursos, a divisão do mundo, né? A divisão da África, a partilha da Ásia e a Grande Guerra desenvolvendo, juntamente com a ideia de que a democracia estaria abalada. Qual democracia? A democracia burguesa, né? Então, com medo da ascensão do comunismo, a ideia do comunismo se espalhando pelo mundo, o que poderia trazer sossego para essa classe dominante europeia? Não só na Espanha, mas você vai ver em Portugal, você vai ver na Itália, na Alemanha, a ideia de um governo que vai resolver os problemas, que não vai deixar ninguém tirar a terra de ninguém, que não vai deixar ninguém morrer de fome, que vai manter as empresas, vai manter o capital. E lembra-se que os nazistas, os stalinistas, os fascistas, né? Como personagem principal também tinha a igreja. Então, graças à igreja, a ideia e o poder que a igreja tem até hoje de monopolizar o senso comum, né? Colocando na cabeça das pessoas o que elas têm que aceitar, que é certo, o que é errado. Então, a ideia do comunismo, a ideia de um mundo em paz, a preocupação com a ascensão do comunismo, do socialismo, levou as pessoas a formarem uma forma de governo, um governo que enfrentaria as crises, que enfrentaria os problemas, enfrentaria as guerras. E assim aparece não só o Hitler na Alemanha, não só o Mussolini na Itália, mas também o próprio Stalin. E o que fecha o programa Totalitarismo, queria convidar vocês para assistirem a aula do 9º ano, né? O 9º ano também a gente fez uma introdução sobre esse tema, alguns conceitos fundamentais que vocês têm que estar dominando para poder enfrentar aí o vestibular e o Enem
e os concursos que vocês vão fazer na vida, né? Então, o nacionalismo exagerado, culto à pátria, a personalidade, o santo, o líder, o homem lá, o Deus vivo, o pai de todos, aquele que vai, né, o intocável, o intangível, o homem de ferro, o melhorzão, o bambambam, né? Então, o nacionalismo que cultua o personagem, cultua o líder, autoritarismo extinguindo todas as liberdades, não tem mais o direito à liberdade, direito, né? Então a liberdade ela passa a ser condicionada, ela passa a ser de cima para baixo, né? A extinção de toda e qualquer ideologia divergente, formando um partido único na história, controlado por um pequeno grupo, a elite, né? A elite dominante, o controle dos meios de comunicação, os meios de produção, os meios de comunicação. Você imagina a importância que tem a TV até hoje. O cara fica lá ouvindo a televisão falando: você é bobo, você é bobo, você é bobo e você tem tudo a ver. Então a gente está vendo até hoje, né, o fake news. Então quem conseguiu desenvolver essa arte de usar o cinema, de usar a mídia, de usar a propaganda, os nazistas, melhor que ninguém, desenvolveram o próprio cinema, a arte moderna como um conjunto de informação, bombardeando o controle ideológico das pessoas, formando uma nova geração de crianças com um pensamento único, com uma ideia de super raça, enfim, o controle não só dos meios de produção, mas dos meios de comunicação de massa, levando o que se pode publicar, o que se pode ler. Então você ensina a criança brasileira a falar japonês, quando ela nasce ela fala japonês. Assim como você ensina a criança, o que você ensinar ela vai aprender, porque ela está lá, né, na sua fase fálica, etc. Né? Então a repressão, a ditadura, a tortura, a censura, o regime militar, né, o poder absoluto de interferir nas liberdades individuais, né, na visão diferente de mundo, né? Então, a partir dessa composição toda, em 1930, explode a Segunda Grande Guerra Mundial pelo mesmo motivo da primeira, o imperialismo, o neoliberalismo, neocolonialismo, né? A ideia de dominar os meios de produção de matéria-prima, de mão de obra, o mercado consumidor. Então, quando a Grande Guerra explode, os homens vão morrendo e pela primeira vez as mulheres passam a ter o direito, né? E não sei se direito e dever está aí para a gente poder fazer uma boa reflexão, a participação das mulheres. Então, sem o soldado, as mulheres são obrigadas a ir para as fábricas, vão trabalhar, as mulheres são obrigadas a pegar, inclusive, então, como aconteceu na Espanha, as mulheres pegarem arma durante a Guerra Civil, que vai se formar, né? Então a gente não pode esquecer o Holocausto, né? A palavra-chave aí também, tema do vestibular de vocês, com toda certeza que eu tô falando aqui, alguma coisa vai cair no vestibular de vocês, viu? Vocês podem ter certeza. Eu espero que vocês façam o registro, porque eu vou poder avaliar isso. Quando a gente voltar das aulas, eu vou poder avaliar o trabalho que vocês fizeram. Eu não pretendo deixar ninguém sem nota, como eu disse, todos vocês têm nota, todos vocês estão aprovados, e eu espero vê-los na formatura, todo mundo. Mais de 15 mil mortos, a gente não pode brincar com essa pandemia, né? Enfim, o Holocausto, a tragédia na história que não tem como esperar que isso se repita ou achar que isso tinha algum sentido, né? Então a repressão, a censura, a perseguição dos trabalhadores, o regime totalitário de Franco, né? O franquismo na Espanha levou uma guerra civil. As pessoas se uniram, socialistas, comunistas e pela primeira vez na história os anarquistas. Os anarquistas aparecem com uma bandeira preta e vermelha, levando uma ideia de trazer sem o partido, os trabalhadores sem influência dos partidos, os trabalhadores construindo o anarco-sindicalismo, o sindicato controlado não pelos patrões, mas o sindicato controlado pelos trabalhadores. E assim criam a Central Nacional dos Trabalhadores, assim criam a Frente Anarquista Internacional dos Trabalhadores, e assim eles começam a organizar as comunidades, as cooperativas. E apesar de ter sido muito rápida a experiência histórica dos anarquistas na Espanha, foi significativo e inspiradora para o mundo até hoje. Uma sociedade comunitária, uma sociedade coletivista, uma cidade sem a dominação, sem a imposição do fundamentalismo religioso, uma sociedade livre, baseada nas ideias científicas de racionalidade, de liberdade, de fraternidade, de igualdade. Então a experiência anarquista na história foi um fim de semana
apenas na história, mas trouxe repercussões para todo o futuro, a ideia de um verdadeiro mundo em paz. Não extrema esquerda, que também leva o totalitarismo. Não a extrema direita, que além do totalitarismo, a destruição da diferença, da divergência, da pluralidade, como se o pensamento único fosse possível e se raça única fosse possível também, né? Então a experiência para a história uma nova forma de governo, uma nova forma de Estado, de nação. A experiência da Revolução Espanhola trouxe a influência dos artistas. Quando os nazistas começaram a expandir a sua política de extermínio de massas, os intelectuais foram os primeiros a se rebelarem contra essa ideologia maldita. E os artistas criaram uma nova arte na história. Hitler chamou essa arte de arte degenerativa dos judeus, porque mostrava o mundo pós-guerra. Eu queria sensibilizar vocês agora para ver um pouco dessa obra de arte e deixar uma atividade para vocês se ocuparem e ficarem em casa também. Então a arte como expressão, a necessidade da arte, né, de expressar o sentimento do artista. O sentimento do artista em relação ao que ele sente e que ele não tem palavras para explicar. Então a família tradicional burguesa, aristocrática, né, com as bênçãos da igreja, né, a formação de um novo governo. E assim, com as bênçãos da igreja, né, o regime totalitário teve total apoio da igreja católica, tanto na Espanha, em Portugal, no Brasil, na Alemanha, na Itália. Tá aí então, né, a prova de que ser cristão é uma atitude mais prática e coerente, historicamente necessária. É assim, a criação do Partido Comunista, a ideia dos trabalhadores terem uma vida de direitos, e o sistema de desigualdade social, os patrões se enriquecendo, né? E uma riqueza fútil e inútil, né? Porque o que vai levar dessa vida, dessa história? E os trabalhadores de um lado e de outro lado os patrões. O desespero da guerra, o medo do comunismo, o medo de perder as posses, a propriedade, o desespero do mundo pós-guerra. O medo da morte, o medo da fome, o medo da dor, o medo da vida, o medo de tudo. Os artistas começaram a pensar que mundo é esse e expressar o sentimento em relação ao mundo, um mundo quase que sem sentido, um mundo sem liberdade. A arte degenerada, segundo Hitler. Modernismo, que vai chegar no Brasil em 1922. A ideia de um mundo com identidade nacional e cultural. Então, o impressionismo, o surrealismo, o cubismo, o dadaísmo, o modernismo, né? Gostaria que vocês se sentissem interessados em interpretar o tema artístico dentro do contexto histórico, né? A origem do modernismo, o cubismo, o dadaísmo, o foquismo, o surrealismo. A arte como uma necessidade. Se alguns artistas sem a arte talvez não teriam sobrevivido, talvez teriam feito da vida uma coisa muito mais breve. Vou convidar vocês todos a fazerem uma pesquisa. Os principais artistas, o retrato do mundo pós a guerra, e que vocês possam fazer uma pesquisa, se interessar e compreender
os estilos, os artistas, os horrores da guerra, uma guerra por fronteira, por terra, uma guerra injusta, né? Quem deveria morrer não morre. Então, para Hitler, a arte dos judeus que denunciava o Holocausto era considerada degenerativa. Então, o modernismo vem com essa característica de mostrar aí, né, assim como o realismo, o foquismo, o cubismo. Eu queria garantir os direitos autorais, saber que nós estamos fazendo um trabalho escolar, né, não tem fim financeiro. Esse retrato do momento em que a burguesia fica do lado do fascismo e contra a democracia. A arte, e nada mais que a arte. Será que alguém consegue reproduzir para a gente poder fazer uma exposição? Ainda queria sonhar com a Feira de Ciências esse ano. Aí, pessoal do Grêmio, hein? Pô, maior saudade de vocês aí, a movimentar a escola. Feira de Ciência! A exposição do conhecimento artístico. E ainda tenho aquela vontade de trabalhar o artista da escola, né? Tirar o melhor desenhista, os alunos que são artistas da escola e fazer uma exposição do trabalho deles também. Então, pessoal, eu ia convidar vocês aí a conhecer melhor o Pablo Picasso. Quem foi o Pablo Picasso? Tão comum falar é do Picasso, né? Quem foi? Como é que ele viveu? O que ele era? Como é que foi sua infância, sua história de vida? E esse retrato que se tornou símbolo da Revolução Espanhola, o que ele quis dizer com isso? Qual o significado desse quadro?